Quando o assunto é criar vilões incríveis, Dragon Ball tem autonomia. Durante suas longas décadas houveram alguns antagonistas fantásticos que marcaram para sempre a história da obra. Nem todos os vilões acabaram atingindo esse feito, porém nem todos também foram utilizados tão bem quanto poderiam ter sido. No entanto, quando a série acerta, o que é muito mais frequente do que errar, os resultados realmente falam por si só. Sendo assim, os melhores vilões de Dragon Ball são tão inesquecíveis quanto os heróis, e são assim uma grande parte que torna a obra de Akira Toriyama tão popular entre os otakus. Então nesse vídeo iremos ranquear os 10 melhores vilões que já apareceram dentro de toda a história de Dragon Ball. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otakus. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, são vídeos novos dia sim, dia não, com vários vídeos bacanas, assim como esse sobre Dragon Ball e também sobre muitos outros animes e mangás. Então, sem mais, bora lá ranquear esses melhores vilões de Dragon Ball. Lembrando, são os melhores vilões e não os mais poderosos. Dr. Gero. O grandioso exército Red Ribbon teve um grande papel dentro da história de Dragon Ball, tanto no clássico como no Z, e introduziu assim grandes personagens para a história. Mas foi o Dr. Gero que acabou liderando quando estamos falando dos membros mais marcantes dessa organização. Após a queda da força Red Ribbon pelas mãos de Goku no Dragon Ball clássico, Gero veio a seu laboratório em busca de montar sua vingança, produzindo assim os seus androides. Foi apenas no seu androide de número 19 que Gero alcançou o que buscava, um servo obediente que seguia suas ordens à risca. Após sua segunda derrota nas mãos dos Guerreiros Z, Gero vai até seu laboratório para ativar os androides 17 e 18, que assim se rebelaram, com o androide 17 matando o Doutor. Embora Gero morre, ele deixa para trás os androides 13, 14, 15 e 16 e sua última criação, o Cell, onde todos esses acabaram assim causando problemas para os Guerreiros Z em alguma época da história. Gero não foi apenas o responsável por criar os androides malignos que destruíram a Terra na linha temporal do Trunks do futuro, mas também é o seu trabalho que leva assim à criação de Cell. Ele pode não ter matado muitas pessoas diretamente, mas suas criações tiraram a vida de bilhões de pessoas, indiretamente assim dando-lhe a ele uma das maiores contagens de corpos de toda a série, fazendo assim com que ele de forma involuntária tenha participado da maioria dos grandes acontecimentos da história. Forças Especiais Ginyu. Apresentados durante a saga Frieza, as Forças Especiais Ginyu são uma classe de guerreiros poderosos classificados assim como Super Elite. Ao contrário de outros servos do Império de Frieza, eles são apenas meio que freelancers que fazem trabalhos assim para o Imperador do Universo. Apesar de serem maus e impiedosos como seu mestre, as Forças Ginyu seguem uma mentalidade independente criada assim dentro do seu próprio grupo e tem um código de honra e equidade entre eles. Essas qualidades fazem assim com que eles não sejam ameaçados ou desrespeitados pelo Frieza como todo o restante do seu exército. Assim como os Zarbon e Dodoria haviam feito antes deles, a Força Ginyu serviram apenas como um aperitivo fantástico para o confronto final com Frieza. Cada membro assim mostrou algo um pouco diferente em termos de habilidades e foi capaz de levar os Guerreiros Z aos seus limites absolutos. Eles podiam ser um pouco irritantes às vezes, mas que eram compensadas através de outras maneiras. Juntos, eles foram responsáveis por algumas cenas de batalhas excelentes, bem como também um alívio cômico muito necessário através das suas poses ridículas pique Jojo, e também através do infeliz acidente do sapo de Ginyu. A presença deles também foi uma das responsáveis que forçou Vegeta a se unir aos Protetores da Terra, uma parceria assim que acabaria se tornando vitalícia e trazeria alguns dos melhores momentos da série nos próximos anos de lançamento. Bills. Bills teve sua primeira aparição no filme da Batalha dos Deuses. Desde o momento em que foi dito que ele era o deus da destruição do Universo 7, ele se tornou um personagem intrigante logo de cara, e ele não decepcionou quando Dragon Ball Super finalmente começou. Sua sede pela destruição e a indiferença no qual ele cumpre seus deveres o tornam um vilão bastante aterrorizante, embora isso seja bem equilibrado pelo apetite que ele sente pelas deliciosas sobremesas da Bulma. Bills não é um vilão assim particularmente malvado, especialmente quando comparado com vilões como Frieza ou como Cell, mas quando o assunto é seu poder bruto, isso mais que compensa a maldade dos outros vilões. Ele foi um dos responsáveis para Goku descobrir as formas de Super Saiyajin God e de Super Saiyajin Blue, onde essas duas novas formas foram apresentadas no início da saga Super, o que deu um ânimo a mais para o retorno da série. Durante o arco do Universo 6, Bills brincou sobre destruir o mundo usando as Super Esferas do Dragão, com um sorriso sinistro quando ele estava falando isso, o que assim deixou Bulma desconfiada, fazendo com que ela procure encontrar as Super Esferas do Dragão antes dele. E uma coisa que sabemos também que ficou bem clara durante a obra é que ele não se importa com a vida dos seus outros lutadores do Universo 7, e considera assim seus lutadores apenas como seus peões. Agora que ele se tornou o amigo do pessoal da Terra, ele deixou mais de lado seus trabalhos como deus da destruição, mas nunca saberemos se no futuro ele não possa se revoltar e voltar assim a ser um inimigo dos Guerreiros Z novamente. Goku Black.
Black, Goku Black ou Zamasu, como você preferir chamar ele, foi um dos novos personagens que mais chamaram a atenção agora na nova saga do Super. Embora a história não esteja no mesmo nível dos arcos do Dragon Ball Z, alguns dos arcos do Super foram assim fantásticos, assim como muitos dos novos personagens que foram introduzidos. Um dos mais interessantes deve ser o Goku Black, que é um deus imortal escondido em uma versão alternativa do corpo de Goku. Ele é incrivelmente bem escrito, representa uma ameaça genuína e incrível, e ainda por si só criou a sua própria transformação de Super Saiyajin. Black era nutrido pelo seu ódio insano pelos mortais, considerando que a humanidade havia sido o maior erro dos deuses. Logo depois disso, ele passou também a odiar os deuses por não fazerem nada relacionado ao que ele considera como o erro deles. Black usa os mortais como desculpa para a execução de seus crimes, usando a violação da viagem do tempo do Trunks do futuro como justificativa para o objetivo moralmente questionável dele e do futuro Zamasu de exterminar assim toda a vida do universo. Além disso, ao invés de usar as super esferas do dragão da linha do tempo principal inalterada do universo 6 para desejar que os mortais sejam exterminados, ele preferiu assim desejar trocar de corpo com Goku na linha principal inalterada do universo 7, exibindo assim que ele era bastante rancoroso com o que Goku tinha feito com ele. Goku Black mostrou um senso de brutalidade e uma selvageria implacável, como quando ele tortura friamente seus inimigos, esperando estender sua dor e sofrimento o máximo possível. Vimos que Black foi superior aos Guerreiros Z em toda sua saga. Se não fosse pela ajuda de Zenyu, seria difícil para os Guerreiros Z conseguirem assim derrotar o vilão. Os androides. O arco dos androides nos mostrou uma das grandes reviravoltas na história, a viagem no tempo. Quando Trunks do futuro chegou à Terra para avisar aos Guerreiros Z de tudo de ruim que estava por vir e que Goku estava prestes a voltar à Terra, foi assim uma grande revelação. Esse aviso ajudou os Guerreiros Z em um primeiro instante, onde Goku acabou não morrendo da sua doença cardíaca e os Guerreiros Z conseguiram derrotar os androides. Mas o pior ainda estava por vir. Os androides que apareceram, que no caso eram o Android 19 e o Android 20, não eram os mesmos androides responsáveis por destruir a linha do tempo do Trunks. Quando os androides 16, 17 e 18 finalmente chegaram em cena, ficou claro que eles são mais poderosos que seus antecessores. Não apenas sua força que torna os androides ótimos vilões, mas também suas personalidades que são fantásticas. Seu completo desinteresse pelo que está acontecendo ao seu redor contrasta fortemente com muitos outros vilões da série, e os torna assim consideravelmente mais interessantes. Dentre todos os androides que foram apresentados, podemos ver 3 estilos diferentes. O tipo sem restrição e com energia limitada, que no caso são os androides 8, 16, 17 e 18. Esse era o tipo assim mais difícil que o Dr. Gero tinha para controlar. Eles são imunes a ser detectados diretamente por rastreadores ou pelos sensores de Ki, porém eles podem ser detectados indiretamente pelo Ki de seus oponentes. O segundo tipo que temos é os androides do tipo que precisa de constante entrada de energia para que eles possam funcionar. Geralmente eles faziam isso roubando de vítimas para manter suas reservas de energia ativas para que eles não chegassem a zero. Em caso de esgotamento total, isso iria fazer com que os androides apresentassem defeitos, como no caso dos androides 19 e 20. E o terceiro tipo é o tipo cuja energia existe e circula como uma forma de Ki orgânico, similar assim ao dos seres naturais, que no caso são os androides conhecidos como Bio-androids, que essa categoria se aplica assim ao Cell e aos Cells juniores. Alguns androides acabaram morrendo e alguns outros viraram para o lado do bem, mas com certeza o arco dos androides é um dos melhores de toda a obra. Broly. Dentro do universo não canônico de Dragon Ball, Broly com absoluta certeza era o vilão mais desejado a ingressar no universo canônico, juntamente assim com a fusão Metamoro que dava origem ao Gogeta. Broly foi apresentado dentro do mundo de Dragon Ball pela primeira vez na sua trilogia de filmes lá dos anos 90. Lá Broly era sim um personagem incrivelmente poderoso e maluco, mas ainda faltava algo para se tornar tão bom quanto o Cell, Majin Buu ou Freeza. Para a alegria de todos, Toriyama e sua equipe finalmente ouviram os fãs e trouxeram o personagem para a história principal com seu filme de Dragon Ball Super Broly. O filme assim trouxe uma apresentação mais profunda e detalhada da história do vilão, o que tornou ele infinitivamente mais atraente como personagem e também como um vilão. Nenhuma mudança foi feita na sua imensa força e como resultado ele é capaz de dar a Goku e Vegeta um desafio digno de Dragon Ball. Seu poder assim era tão grande que Goku e Vegeta tiveram que apelar para a fusão Metamoro, fazendo com que Gogeta também acabasse virando canão para a alegria de todos. No fim, Broly foi derrotado, mas como a maioria dos vilões que não foram mortos, agora ele está do lado da Terra, sendo o mais novo membro dos Guerreiros Z. Cell.
A forma como a saga Android transitou para a saga Cell foi um exemplo clássico de subversão das expectativas. Muitos episódios foram gastos aumentando a ameaça dos androides e no final foi um inimigo desconhecido e inesperado que quase acabou com o planeta. Cell proporcionou muitas batalhas épicas no decorrer do seu arco, como exemplo Goku vs Cell, o nostálgico despertar do Super Saiyajin 2 e também os Cells Juniores derrotando todos os Guerreiros Z. Mas o que mais impressionava era sim sua capacidade de absorver as pessoas, onde suas transformações de certa forma fizeram a gente lembrar o antigo vilão Freeza. Cell tem uma personalidade original projetada pelo computador de Gero para combinar assim os traços de caráter dos seus constituintes genéticos que seriam mais úteis para uma arma perfeita. Como sua composição genética inclui o DNA de Goku, Vegeta e Piccolo, ele está ciente de suas fraquezas e, portanto, é capaz de explorá-las em batalha. No entanto, isso acabou não funcionando como o Dr. Gero queria, e a personalidade geral de Cell mudava-se drasticamente a cada transformação nova que ele tinha. Diferentemente da maioria dos vilões da história, Cell era muito inteligente. Um bom exemplo foi quando ele usou da sua inteligência para enganar Vegeta e assim conseguir absorver a Android 18. Sua inteligência também é evidente através de suas respostas espirituosas e isso forneceu uma camada extra de profundidade ao feroz lutador. Cell teve assim seu retorno agora em Dragon Ball Super, assim como Freeza, o que foi uma surpresa para grande parte dos fãs. O filme acabou fazendo quase que uma recapitulação do que aconteceu durante a saga Z. Gohan perde alguém assim próximo a ele e assim desperta uma nova forma de Super Saiyajin, trazendo assim de volta a nostalgia que os fãs tiveram quando viram Gohan se transformando em Super Saiyajin 2 lá na saga do Dragon Ball Z. Majin Buu. Como é tradição em Dragon Ball, toda vez que um novo vilão irá chegar, sempre existe alguém que avisa com antecedência, e com Majin Buu isso não foi diferente. Desde a introdução dos misteriosos Kaiô até a revelação de Babidi e seu estranho servo demônio Daburá, como sempre foi colocado muitas expectativas e medos para mostrar a força de destruição que era sim o Majin Buu. Quando Majin Buu é finalmente despertado, o que vimos foi um grande e preguiçoso comilão rosa, muito diferente daquilo que os Kaiôs tinham dito para os Guerreiros Z. Mas mesmo com essa aparência engraçada, a força que foi dita que Buu possuía não foi de fato mentira. Ao contrário de Cell, Buu é capaz de absorver praticamente qualquer um e até muda sua aparência a cada novo Guerreiro Z que ele absorve. Buu mostrou assim diversas formas durante seu arco, sendo elas o Mr. Buu, que foi como ele nasceu, o Evil Buu, que é a sua parte maligna que saiu do seu corpo, o Super Buu, que foi quando o Evil Buu acabou absorvendo o Buu gordo e se transformando, e por último temos a sua forma Kid Buu, que no caso é a sua forma de origem, aquela que foi descrita por todos como incrivelmente aterrorizante. Graças a Buu podemos ver os dois modos de fusão pela primeira vez, a fusão dos Brincos Potara com Goku e Vegeta e também a fusão Metamoro com Goten e Trunks, o que levou muito assim o arco do vilão. Vegeta já foi o vilão em duas ocasiões, e se considerarmos assim o Dragon Ball GT, no caso são 3, sendo assim o segundo personagem mais complicado que já existiu dentro de todo o Dragon Ball. Seu orgulho e sua raiva levaram a alguns momentos fantásticos ao longo dos anos. Nos dias atuais, Vegeta está do lado dos mocinhos, mas logo no início da saga Z, vimos que Vegeta era um dos vilões mais intimidantes e incríveis que Dragon Ball já teve. Dragon Ball sempre fez um trabalho maravilhoso em aumentar as proporções de poder de cada novo vilão que aparece, introduzindo assim rapidamente na história ameaças maiores e ainda mais malvadas. Raditz e Nappa durante o arco dos Saiyajins já haviam contribuído para a morte de Goku e vários outros Guerreiros Z, e saber que Vegeta naquele momento era ainda mais poderoso o tornava ainda mais ameaçador. Fora que quando o assunto é briga, Vegeta nunca foi de brincadeira, levando sempre as suas lutas ao máximo. Durante o arco Buu, após ser manipulado por Babidi, Vegeta ganha sua forma mais aterrorizante, que é o Majin Vegeta. Vimos nessa forma Vegeta utilizar toda a sua essência de um guerreiro da raça dos Saiyajins, não mostrando assim piedade com ninguém que fique no seu caminho. Apesar de toda a destruição causada por Vegeta, no final vimos ele tentar se redimir, se explodindo para tentar assim matar o Majin Buu. Desde então, Vegeta nunca mais se tornou uma ameaça e agora ele é o maior defensor da Terra junto com o Goku. E por último temos o Freeza. Quando o assunto é o melhor e o maior vilão de Dragon Ball, não tem como ser outro a não ser o Freeza. As transformações podem ser comuns nos dias de hoje, mas assistir o Freeza lá no passado sempre evoluindo e se tornando mais poderoso a cada luta era magnífico de se ver. Cada vez que ele anunciava outra forma, a nossa imaginação ficava sobrecarregada sem saber o que seria o próximo episódio, embora sua forma final seja sem dúvidas a menos intimidante de todas no quesito da aparência. Enquanto ele e Goku lutam em Namekusei quando ele está prestes a explodir, é
difícil não ficar impressionado com quão mal o personagem realmente é. Mesmo depois de ficar claro que ele não pode derrotar o Goku na sua forma de Super Saiyajin, onde ele até mesmo ganhou um pouco de energia para sair vivo do planeta, ele prefere morrer tentando matá-lo do que admitir assim a sua derrota para um ser que ele considera inferior. Seu retorno como Mecha Freeza foi meia boca, já que Trunks do futuro não deixou ele sequer pensar em fazer algo e já foi logo picotando ele por completo. O segundo retorno assim na saga Super com a sua nova forma de Golden Freeza foi bastante impactante, onde podemos ver até mesmo ele ajudando os Guerreiros Z durante o Torneio do Poder em busca assim de ser revivido novamente. No último capítulo do mangá tivemos mais uma vez o seu retorno com a sua nova forma de Black Freeza, uma forma que ele alcançou após 10 anos de treinamento na Sala do Tempo e que foi capaz de derrotar Goku e Vegeta com um único golpe, tornando assim ele novamente nostálgico, fazendo assim com que ele dê trabalho novamente para os Guerreiros Z em sua nova aparição em busca da sua tão sonhada vingança. Esse foi o nosso vídeo, galera. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aí se você concorda com essas ordens dos vilões, que eles estão na ordem certa de melhores vilões da obra. Caso eles estejam diferentes, comenta aí qual é a sua ordem, que eu quero ver a sua opinião. Comenta também se existe algum outro vilão que no caso deveria estar nessa lista ao invés do que eu apresentei agora. Quero ver sua opinião aí nos comentários. Obrigado de coração por ter ficado até aqui. Lembrando novamente, se você não for inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like aqui nesse vídeo se você gostou. Também continue assistindo o nosso canal aqui com um desses vídeos de Dragon Ball que estão aparecendo aí na tela. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá, valeu!